Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao episódio de hoje do Artigo em Foco, em que eu vou te falar sobre medidas epidemiológicas. Então, eu vou te ensinar detalhes desse passo a passo prático e como a gente interpreta, aplica, entende essas medidas epidemiológicas dentro da nossa realidade, dentro do nosso dia a dia. Eu me chamo Ana Godoy e eu ajudo pessoas da área da saúde a escreverem seu artigo científico em um mês, de forma eficiente e clara. Então é muito importante que a gente saiba disso durante essa nossa construção científica. Então vamos entender um pouco por que eu preciso aprender sobre medidas epidemiológicas. Qual é a grande chave disso? As medidas epidemiológicas, elas refletem uma interpretação de uma análise descritiva. Então, vamos primeiro conseguir entrar nesse mundo descritivo. Tudo na vida da gente, tudo que a gente vai fazer, a gente precisa ter um posicionamento descritivo de observação de um determinado evento e um posicionamento analítico, que é aquele que a gente enxerga a situação com um outro olhar, com uma outra configuração, ou seja, quando você faz uma análise da circunstância, uma análise da situação. E as medidas epidemiológicas, elas são distribuídas em dois grupos, especialmente. Nos grupos com características descritivas e nos grupos com características analíticas. Agora, para a gente avançar para o universo analítico, a gente precisa conhecer e descrever. Bem, pensando de forma bem prática, é como se você estivesse hoje observando uma cena, observando um evento acontecer. E depois você, que observou aquela cena, que observou aquele evento acontecer, chega no ponto final e saber se existia algum fator ou algum elemento ou alguma condição que pudesse influenciar naquele desfecho. Então, o modo descritivo que a gente chama é esse, é aquele em que eu estou apenas informando, observando, sem fazer nenhum julgamento em relação a uma análise ou em relação a uma condição. Então, quando eu não faço esse julgamento, eu estou descrevendo. Quando eu faço um julgamento, eu estou me colocando na posição analítica. E é assim que funciona com as medidas epidemiológicas. As medidas epidemiológicas, elas ajudam a gente a entender de forma mais prática o que é a relação entre esses dois eventos e como eu me posiciono analiticamente dentro da minha prática científica. E aí, gente, vocês vão conseguir perceber algumas características para aprender definitivamente a diferença entre as principais medidas epidemiológicas, que são compostas por odds ratio, razão de prevalência e risco relativo. Essas são as três principais medidas. Nós temos outras medidas, outras variações. Mas quando você lê um artigo científico, a medida que você mais lê é a medida epidemiológica odds ratio. Pode observar, quanto mais você lê artigo, você vê a medida OR, que a gente chama. E o que é a odds ratio? Recentemente eu coloquei aqui um post para vocês sobre o que é a odds, para a gente não fazer confusão de odds ratio com odds. E aí o primeiro ponto é que a gente precisa entender o que é a odds. A odds é uma probabilidade que a gente chama condicional. Por que é uma probabilidade condicional? Porque eu não posso aferir de forma direta e objetiva. Não é que nem, por exemplo, um percentual que eu divido 20 por 100 e eu tenho ali 100%. Isso é uma medida direta que a gente chama e que a gente consegue estimar uma probabilidade que é representada pelo percentual. Agora a odds não, ela é uma probabilidade condicional. Eu dependo de um outro elemento para avaliar. Também é conhecida a odds como a probabilidade
direta. Ou seja, eu preciso de mais elementos no meu cálculo matemático para entender isso na prática. Então é importante a gente compreender a odds. Por quê? Porque ela, por ser uma probabilidade indireta, vai gerar uma outra medida, que é a razão de odds, que a gente chama de odds ratio ou razão de chances. Então, a odds, ela é interpretada e ela é apresentada como chance por causa disso. E o que é essa probabilidade condicional que a gente chama na prática? É eu colocar ali o cálculo da minha probabilidade que eu fiz e dividir por 1 menos a probabilidade. Ah, Ana, mas traduz isso aí de forma prática. É como se você pudesse pensar assim, o que é a probabilidade? É o 20 dividido por 100, que vai dar 0,02, certo? Isso aí é a probabilidade direta que a gente chama. Depois que a gente entender essa probabilidade direta, que é o 0,02, a gente vai pegar esse 0,02 e vai dividir por 1 menos 0,02. Mas por que 1? Qual é o motivo de ser um número 1? Porque a probabilidade, gente, varia de 0 a 1. Não tem a história do 100%? Então, é de 0 a 100%. Não é 120%, não é 150%, tá? Quem coloca 120, 150, isso aí tá querendo dizer que existe um valor maior dentro desse universo. Ou seja, que aumentou em 50%, mas a probabilidade, ela vai de 0 a 1, e quando ela é expressada em forma de percentual, ela vai de 0 a 100%. Então, por isso que é 1, considerando que 1 representa na nossa prática esse número 1, o total de 100%, menos a probabilidade que foi condicionada, que neste caso aqui do nosso exemplo foi 0,02. 0,2 é 20 dividido por 100, 0,2, que foi 0,2. Então, a probabilidade vai ser 0,2 dividido por 1 menos 0,2. Então, na prática, isso se chama odds. Eu estou condicionando a minha probabilidade a uma determinada circunstância. E quem criou essa história da gente entender essa medida indireta foi um estatístico que trouxe esse elemento, essa informação, tentando dizer assim, olha, às vezes a gente não vai conseguir, em determinados estudos, estimar a frequência direta. Então, como não vai conseguir estimar a frequência direta, eu vou estimar uma frequência de forma indireta, uma probabilidade de forma indireta. Nasceu a história aí da odds. E aí, com isso, nasce a odds ratio, que é a medida de associação epidemiológica muito famosa, que a gente sabe aqui, que a gente conhece na nossa prática. Então, eu vou pegar uma probabilidade condicional num grupo de pessoas que têm a doença e vou dividir pela probabilidade condicional num grupo de pessoas que não têm a doença. E aí eu gero a odds ratio, que é a razão de produtos cruzados. Por quê? Justamente porque a gente condiciona essas probabilidades, conforme o que eu te disse agora, eu acabei de explicar o que é a odds, a gente condiciona essas probabilidades e calcula essa medida de associação. E, gente, tudo isso nasceu porque começou a história dos estudos de caso-controle. Ah, Ana, mas o que é o estudo de caso-controle? Eu nunca ouvi falar de um estudo do tipo caso-controle. Na prática, ele representa o seguinte. O estudo de caso-controle é quando a gente tem um evento na população. Um evento muito raro, que é difícil da gente estudar. E por ser um evento raro, a probabilidade desse evento acontecer repetidas vezes ou algumas vezes naquela população, naquele grupo, é mais difícil. Então, gente, eu tenho um problema aí. Eu preciso estudar o evento, mas ele é raro de acontecer. Como é que eu vou fazer isso?
eu vou aplicar um estudo de tipo caso-controle, em que todas as pessoas que têm a doença rara pertencem ao grupo caso e eu vou reunir todos os casos e vou pegar uma amostra de controles da população que eu estou avaliando. Então, como o evento ele já aconteceu, ou seja, a doença rara ela já aconteceu, o agravo de saúde rara ele já aconteceu, eu vou chegar aqui nesse ponto específico e vou olhar para trás. Eu vou voltar na minha jornada científica para ver o que aquela pessoa tinha do evento raro como condicionantes que pudesse potencializar ou pudesse influenciar neste evento raro. Então, quando eu tenho essa configuração de que eu pego todos os doentes e eu pego uma amostra dos controles, eu não posso fazer o cálculo direto de uma medida de frequência. Por quê? Porque eu estou ali trabalhando com grupos distintos, características distintas e com processos de amostragem distintas. Então, se existe essa diferenciação, eu preciso calcular uma probabilidade indireta. Então, por isso nasceu a ideia do caso-controle e, com isso, a medida de associação odds ratio. Então, a odds ratio ela é muito utilizada. Mas, Ana, você está me dizendo aí que ela é exclusiva não, que ela é recomendada para o estudo de caso-controle. Mas as pessoas usam tanto estudo transversal, ou tanto em estudo de coorte, ou outros estudos, por que elas usam essa medida lá? Porque existe um ponto muito importante durante essa construção e avaliação do dado, da informação. A pessoa, ela vai fazer um modelo de análise para obter essa medida de associação chamado de regressão logística. E a regressão logística, quando foi criada por Roswell e Lenschow, foi criada somente estimando odds ratio. Então, como é um modelo amplamente utilizado, voltado para variáveis categóricas, ou seja, que tem duas opções de resposta, ou até pode ter também mais opções de resposta, você fazer um modelo de regressão logística, adotou-se a medida de associação OR com a probabilidade condicional, que é essa utilizando a odds, e assim as pessoas usam isso. Mas hoje em dia você já pode converter por meio da regressão logística a medida OR em risco relativo ou razão de prevalência. E por que, gente, que eu não posso adotar OR ou não posso adotar o risco relativo ou razão de prevalência dependendo dessa variação de estudo? Porque você precisa compreender que quando você tem uma probabilidade condicional, você superestima o resultado da medida de associação. É como se fosse assim. Você tem aí, dentro do seu universo, do seu estudo, uma medida de associação dizendo que as pessoas que praticam, as pessoas que são sedentárias têm 3 vezes maior chance de ter, vamos supor, ter problema articular, ok? Problema da articulação, certo? Isso quando você calcula a sua medida de associação OR. Se o seu evento não for raro, porque o sedentarismo é um evento muito comum, né? Muita gente tem. Não é um evento raro. Se esse evento ele não for raro, essa OR ela está superestimada, porque ela foi feita para uma probabilidade condicional de eventos raros. Ela não foi feita para a gente calcular a medida de associação com a probabilidade direta, ou seja, com a frequência relativa. Então, se esse evento ele deixa de ser raro, eu vou ter uma medida de associação alta utilizando OR. E é por isso que vem a crítica científica no uso indiscriminado da medida de associação odds ratio.
Por quê? Se você usa sem saber a sua aplicabilidade, você está dizendo que as pessoas que são sedentárias têm 3 vezes maior chance de ter um problema articular. E será que isso é uma verdade de fato? Agora, quando você volta para a medida, que não é odds ratio, que é só medida, né, crua ali do seu dado mesmo em relação ao risco relativo, por exemplo, são estudos de coorte, você pode cair esse valor que foi superestimado para um valor mais baixo e ter, por exemplo, a medida de associação de 2. E o que isso significa na prática? Que a pessoa sedentária tem 2 vezes maior risco de ter problema articular. Então, veja que a diferença é no valor numérico que a odds ratio produz e o risco relativo produz, a depender do tipo de estudo. Por isso que as pessoas criticam muito o uso de odds ratio fora do estudo de caso controle, porque o estudo de caso controle tem a configuração do evento raro. Os outros estudos não têm essa configuração. Isso causa uma superestimação dessa medida de associação. Bem, isso é importante e é interessante que a gente entenda na nossa prática, porque essa decisão a gente precisa tomar. Ana, mas eu tenho um estudo de coorte, eu fiz aquele acompanhamento dos indivíduos, que o evento é raro. E aí, o que eu vou fazer? Você pode calcular a odds ratio, que a sua medida de associação odds ratio vai ser muito próxima da sua medida de associação risco relativo. Por quê? Porque o evento ele é raro e aí a estimativa da probabilidade condicional, que é a odds, ela se aproxima muito da frequência tradicional que a gente calcula, da probabilidade tradicional. E com essa aproximação, as medidas de associação também ficam muito semelhantes. Aí, tanto faz você utilizar odds ratio ou risco relativo. Agora vamos entender um pouco o que é essa história do risco relativo. A gente sabe que tudo nasce do estudo descritivo, da descrição de informações. E a incidência é um passo importante para a gente descrever aquela informação. A incidência representa o que na prática? Ela é uma probabilidade, porque a gente vai fazer uma razão ali entre 2 eventos, e essa probabilidade que a gente calcula e que a gente também conhece como percentual, ela é conhecida como incidência. Agora, qual é a grande diferença, se a gente for pensar, a grande diferença da incidência, da frequência, da prevalência? É que o conceito de incidência inclui apenas casos novos. Então, precisa existir o caso novo, não pode ser o caso que já está aí disponível. É o caso novo, que aconteceu a partir daquele momento. E com isso eu vou criar essa medida de associação, que é o risco relativo, a razão da incidência no grupo exposto e a razão da incidência no grupo não exposto. Então, a pergunta aqui: como saber se o evento é raro? A literatura recomenda que é um evento que tem uma frequência menor que 10% na população. Mas algumas pessoas no movimento recente têm dito que pelo menos 20%. Então, assim, a gente adota de forma mais rigorosa 10%. Mas se você quiser ser menos rigoroso, você pode também adotar 20%. Mais que 20% não é evento raro. Sabe por quê? Na hora que você vai fazer essa avaliação, você precisa ter essa clareza em relação ao que é o evento raro. Então, foi uma excelente pergunta que foi feita. Bem, voltando aqui para o risco relativo, que é o que a gente está conversando, você vai ter a incidência dos expostos dividido pela incidência dos não expostos. E aí você vai gerar essa medida que se chama o risco relativo. Aí, gente, eu tenho a probabilidade direta. Por quê? Porque eu vou dividir os casos novos pelo total de expostos, os casos novos pelo total de não expostos.
Se eu tenho, gente, essa medida direta ali, clara, eu vou conseguir fazer a medida direta do risco. Por isso que no risco relativo a gente faz a nossa interpretação voltada para o risco. Então eu digo que se eu estou calculando o risco relativo, eu te digo que as pessoas que são sedentárias têm 2 vezes maior risco de ter ali um problema articular. Então, esse é um detalhe importante. Já lá na OR, na odds ratio, eu tenho uma probabilidade condicional. Então, se é condicional, eu não posso usar a palavra risco na minha interpretação. Eu vou usar na minha interpretação a palavra chance. Por quê? Porque odds representa chance. Então, odds ratio é razão de chances cruzadas na tradução para o português. Então, o uso adequado do termo faz diferença, porque expressa a medida que você está calculando. Então, aprenda de uma vez por todas que você precisa encontrar e interpretar a medida de associação. Caso controle, você trabalha odds ratio. Se você estiver com uma coorte, um estudo de intervenção, você vai trabalhar o risco relativo, que é essa razão de incidências. E agora, e a prevalência? O que é a prevalência e como é que eu transformo tudo isso em razão de prevalência? A prevalência é uma medida descritiva que a gente usa para expressar algo que já está posto na população. Então, é um número de casos cumulativos de um determinado evento, de um determinado agravo. E esse número cumulativo é aquele que a gente consegue entender de forma muito mais objetiva o tamanho ali do meu problema. Então, a prevalência, ela é o total de casos que já existem na minha população. Então, hoje, se eu quiser saber o total de casos que existem de câncer de próstata na população masculina do Distrito Federal, ali o total de pessoas que estão com a doença, eu vou pegar e avaliar todo mundo que teve essa doença, que está com essa doença neste momento agora. Então, se eu consigo saber o total de pessoas que está com a doença nesse momento agora, isso é prevalência. Agora, se eu falo assim, a partir de hoje, eu vou saber os casos novos do câncer de próstata, aí eu vou estar focando na incidência. Então, a prevalência, ela reúne todas as informações relacionadas tanto com os casos que já existiam, quanto com os casos novos. E aí, isso eu vou gerar essa medida de frequência, que é a prevalência. Então, a prevalência, gente, é um retrato. Quem é da época do retrato, da fotografia. Então, é como se eu estivesse batendo este momento aqui agora. É como se vocês não pudessem saber o que eu fiz antes desse momento e o que eu vou fazer depois. Você só vê aqui e agora, esse instante. Então, como é esse retrato do tempo e a gente tem essa prevalência, que é essa medida descritiva, a gente gera uma outra medida de associação. E por que a gente fala que a razão de prevalência é uma medida de associação? Por quê? Como há um ponto no tempo e eu não sei o que aconteceu antes e o que aconteceu depois, eu não posso estabelecer uma relação de causa com um desfecho. Eu não posso dizer que algo gerou outra coisa, mas eu posso dizer que existe uma relação entre aqueles eventos. Eu não consigo garantir a temporalidade. O que é garantir a temporalidade? Em que momento aconteceu aquilo? Em que momento aquele evento de fato ocorreu, de fato aconteceu, para garantir que uma circunstância, que é a exposição, antecedeu, precedeu, foi antes do meu desfecho. Então, como eu não consigo falar isso, a gente trabalha dentro da
medida de associação epidemiológica como razão de prevalência e eu vou trabalhar com uma probabilidade. E por quê? Porque o total de casos ali, que é a minha prevalência total dividido pelas pessoas que estão expostas àquele evento, ou seja, no caso do câncer de próstata, a população masculina, eu vou ter a prevalência nos expostos. A conta matemática, ela é a mesma. Agora, a interpretação que você dá e a definição conceitual é o que vai diferir todo o processo de interpretação do seu achado. Então, tudo bem. Você tem ali o total de casos dividido pelo total de expostos, no caso a população masculina, e você vai colocar dentro desse universo o que você vai querer trabalhar em relação à sua exposição e o seu desfecho. Bem, com isso que você vai calcular a prevalência no exposto versus a prevalência no grupo não exposto, dependendo do que você for avaliar em relação à sua exposição. Vamos supor, se a pessoa ela tem, se ela fuma e tem câncer de próstata, então eu vou avaliar naquele universo ali quantas pessoas tiveram câncer de próstata dentro do grupo da população de pessoas que fumam. Quantas pessoas tiveram câncer de próstata dentro da população do grupo de pessoas que não fumam. Então, eu tenho ali a prevalência no exposto, dentro do grupo exposto, dentro do grupo não exposto. E essa razão vai gerar a medida de associação que a gente chama de razão de prevalência. Essa razão de prevalência, como é uma foto do tempo e eu não posso garantir a temporalidade, eu vou interpretar de que jeito? De que modo? Qual é o caminho correto para a minha interpretação? Eu vou dizer que as pessoas que fumam têm 2 vezes maior probabilidade de ter câncer de próstata quando comparado às pessoas que não fumam. Então, eu estou trabalhando com um conceito direto, que é a probabilidade, que vocês já entenderam o que é. Então, se eu trabalho com essa interpretação da probabilidade, eu estou afirmando de maneira clara que o meu estudo é ali um estudo de associação e um estudo transversal. Ou seja, esse estudo transversal que a gente está aqui debatendo, que a gente está discutindo, é importante para avaliar questões que eu não consigo afirmar a temporalidade. Então, gente, para interpretar medidas epidemiológicas analíticas, você precisa desse entendimento, desses conceitos. E eu vejo que os meus alunos no DPA1 aprendem isso, porque colocam em prática, especialmente quando estão fazendo a sua análise de dados do artigo. Então, às vezes, você quer aprender modelagem estatística, quer aprender qual é o modelo que você vai colocar no seu estudo, mas não aprende a interpretar. Se você não consegue interpretar essa medida, você não vai conseguir fazer nenhum tipo de análise estatística mais elaborada. Então, se eu pudesse lhe dizer de uma forma mais prática, o que você consegue aprender é isso: interpretar a sua medida de associação para você ir lá e conseguir fazer, a partir dessa medida de associação, a interpretação do output do programa. O que é o output, gente? É a saída, é o resultado que o programa te dá e te apresenta logo que você termina de fazer a sua análise, termina de fazer o seu processo. Então, vem aquele bando de números e você fala: meu Deus, o que é isso? Eu me lembro da primeira vez quando eu estava fazendo uma análise de dados que saiu o output, eu falava assim: o que é isso? Qual é a representação desse dado, dessa informação na prática? O que isso quer me dizer? E aí que eu saquei que é importante entender muito bem a interpretação, porque é a partir da interpretação que você aplica a sua análise de dados conforme o seu interesse. Então, se você não interpreta o que você quer, você não consegue ver o que o resultado está te dizendo. Você não se torna mais crítico cientificamente em relação àquilo que está sendo expressado. Agora, um jeito errado de você fazer
o cálculo, as medidas, na realidade, epidemiológicas analíticas, é quando você não entende a sua aplicabilidade conforme o tipo de estudo. Se você não entende essa aplicabilidade e o porquê que as pessoas estão adotando, e se aquela medida tem uma superestimação ou não, você está fazendo do jeito errado. Porque parece que você está ali fazendo algo que você nem domina, que você nem entende. Então você fica dependente de outra pessoa para outra pessoa interpretar e fazer por você. Por isso que é importante que você aprenda. Agora, o jeito certo é você compreender cada etapa e quando aplicar. Que foi o que eu conversei com vocês aqui nessa nossa live hoje, que é entender o que é odds, o que é probabilidade e como é que a gente aplica esses resultados na prática conforme o nosso tipo de estudo. Por isso, gente, que é importante, a gente bate o martelo inúmeras vezes, aprenda sobre o tipo de estudo e por que as suas medidas epidemiológicas estão conectadas com aquele tipo de estudo, com aquele tipo de avaliação. Se você não consegue perceber isso, você não vai aprender a fazer análise de dados. E foi isso que eu te expliquei hoje aqui. Então, você assistindo todo esse conteúdo, anotando tudo que está aqui, você vai conseguir aplicar de forma prática a interpretação com qualquer artigo científico que você leia ou escreva. Por isso que é importante ter em mente e ter a cabeça aberta para a compreensão científica. Agora, se você quiser pôr em prática neste momento o cálculo de qualquer medida de associação que eu expliquei aqui para vocês, eu recomendo que vocês usem os aplicativos gratuitos que estão disponíveis por aí, ou o Open App, que você pode acessar, ou ainda o App Info, que lá tem uma caracterização interessante, que é mostrar como você vai calcular a sua probabilidade, sendo uma incidência, uma prevalência, uma probabilidade condicional, e ainda a partir disso, desses aplicativos, você também vai gerar ali uma medida de associação, que pode ser odds ratio, risco relativo ou razão de prevalência, que são as 13 medidas epidemiológicas analíticas que a gente utiliza para estimar a relação entre dois eventos e que sua definição e caracterização vai depender do tipo de estudo. Bem, gente, esse foi o episódio de hoje do Artigo em Foco. Espero que tenha sido legal para vocês, em que a gente conversou de forma prática e objetiva sobre como a gente usa as medidas epidemiológicas analíticas e como a gente consegue contextualizar com as medidas descritivas e fazer na prática esse cálculo. Eu queria te dizer algo muito importante. As inscrições estão abertas para a Semana do Artigo Científico. Então, eu vou te falar todo o passo a passo de como você escreve o seu artigo científico. Vai ter uma parte muito especial de análise de dados. Então, as aulas serão liberadas na próxima semana. Então, a partir de segunda-feira, começa a Semana do Artigo Científico. Eu estou muito animada. Preparei tudo isso com muito carinho para vocês. Então, se inscrevam, estejam lá presentes, assistam material, comentem, estejam juntos, porque tá muito bacana, muito legal. E eu espero que tenha ficado claro para vocês. Eu estou aqui à disposição. Ah, que bom! Obrigada, gente. Obrigada pelo carinho, tudo mais. E gratidão. Vejo vocês amanhã na nossa live, que será à noite, uma live especial à noite sobre intervalo de confiança. Até mais!